Meus amigos do Facebook, você que está vendo esse vídeo, eu tenho um canal lá no YouTube, Motoboy de Votuporanga, tá bom? Se inscreve lá, não paga nada, tá? E aí vai lá, dá o seu joinha, do lado esquerdo tem uma mãozinha assim, do lado direito se inscreve lá no YouTube lá, tá bom? Só fortalece mesmo, Deus abençoe a todos. Meus amigos do Facebook, quero que nessa manhã de hoje deixar uma palavra, Salmo 23, ao qual, para minha alma, para sua alma, ao qual Jesus, ao qual o Espírito Santo inspirou o salmista Davi a escrever isso, para deixar para nós, para as pessoas da época dele, para nós e para quem há de vir. Está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem escreveu isso sabia bem e entendia bem a respeito do pastoreado, que Davi trabalhava no campo com as ovelhas do seu pai. Então Davi se colocou no lugar de uma ovelha. Então ele estava pronunciando: o Senhor é meu pastor. Pastor conduz as ovelhas, falando no âmbito cultural, pastoral, de pasto, agricultura, conduzindo ele para pastejar em campos bons. Então Davi ele levava as ovelhas para um pasto saudável, de uma grama saudável para a ovelha comer. A ovelha não come carrapicho, não come erva daninha. Então quando essa ovelha ouvia o pastor Davi conduzindo elas, e elas obedeciam a voz de Davi, era bem sucedida. Quem ganhava com a obediência era somente as ovelhas. Quando as ovelhas, mesmo um animal irracional, aprendia a ouvir a voz de Davi, que era o pastor delas, quem era maior beneficiada era as próprias ovelhas. É assim que Davi está falando. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré, o maior beneficiado somos nós. E como é que Jesus nos pastoreia? Mediante a Bíblia Sagrada. Ele deixou todo o livro, já acabou a sua essência, mas a Bíblia permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, diz Isaías. Então, quando nós somos obedientes à voz do pastor Jesus Cristo, que é mediante a Bíblia que ele fala por nós, mediante o Espírito Santo convencendo o caminho que deve andar, o maior beneficiário somos nós. Jesus Cristo fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, está tentando nos pastorear, que devemos andar somente nesse caminho, nessa verdade, nessa vida com abundância, que é a aliança com ele. Então, meus amigos do Facebook, não entenda o contexto errado. O Senhor meu pastor não me faltará na respeito da prosperidade. Não é isso que Davi estava falando. Não estou falando que sou contra nós ser ricos de forma nenhuma. O dinheiro é nosso servo, então ele faz o que nós quer. Então o que acontece? É nisso que Davi estava falando. Então teve uma época do Davi, uma fase do Davi, que ele não andou mais, Jesus não era mais o pastor dele. Porque quando a pessoa deixa de Jesus pastorear nós, aí nós ficamos fracos, vulneráveis, assim como as ovelhas ficavam. O leão pegava, a sera pegava. Assim aconteceu com Davi. Quando Davi ele estava andando em caminhos que não era no pastoril de Cristo, Cristo falou: olha, não fica contemplando essa mulher pelada aí, Betseba. Ele não obedeceu, pegou e cometeu adultério com Betseba. É só um exemplo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele vacilou, não ouvia a voz do pastor Jesus Cristo de Nazaré, ele cometeu adultério, homicídio, assim por diante, né? Por que Deus não ocultou esse pecado dele
de relatar a Bíblia, para ficar como um exemplo para nós. Que o próprio cara que falou que o Senhor de Jesus era pastor dele, e ele veio vacilar, mostrando, significando que quando nós deixamos de ouvir a voz do pastor mediante a Bíblia Sagrada, mediante o Espírito Santo, nós vai de mal a pior. Mas graças a Deus, Davi, ele teve a oportunidade de se arrepender e ouvir a voz do pastor novamente, e foi do maior rei de Israel. Foi bem sucedido. Assim é com nossas vidas. Não importa o que nós fizemos, se nós se arrependemos de tristeza que nós cometemos, Deus nos perdoa mediante Cristo Jesus, e somos bem sucedidos nesta vida e na vida vindoura, que é a vida eterna, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.